O primeiro candidato que irá responder será João Carlos Machado. Sorteando a pergunta, quem vai fazer o comentário será o candidato José Carlos Copes. E então o Fábio Renner fez o sorteio da pergunta de número 10. Secretarias estratégicas para o crescimento do município, como as de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Cultura, são engessadas por orçamentos irrisórios. Qual a sua opinião, candidato João Carlos Machado, com 3 minutos para a resposta? Concordo plenamente. Muito baixo o orçamento para essas secretarias tão importantes como agricultura, cultura e desenvolvimento econômico. Realmente concordamos que esses são orçamentos muito pequenos, e áreas tão importantes. Mas esta é a situação na realidade em todo o Brasil. E as verbas carimbadas, como a saúde e educação, atinge 40% do orçamento do município. 6% vão para a Câmara de Vereadores e o restante 54% servem para as demais secretarias, folha de pagamento, custeio e investimento. Na cultura, vamos buscar projetos utilizando as leis de incentivos, como a LIC, que é uma lei estadual, e a Lei Rouanet, que é uma lei federal, e também vamos enviar à Câmara de Vereadores um projeto de lei criando a Lei de Incentivo à Cultura Municipal, com recurso do ISSQN. A Secretaria de Cultura hoje tem um parque de máquinas e implementos modernos para atender os nossos produtores. Vamos buscar uma gestão eficiente que possa aumentar os recursos nessas 3 áreas importantes, que são agricultura, desenvolvimento econômico e cultura. Queremos uma administração, uma gestão eficiente, e isso nós podemos contar com um quadro maravilhoso que temos de servidores estatutários da nossa prefeitura, que já deram mostra nesses 12 anos da sua capacidade, aonde nós, com frequência, em todas as oportunidades, fizemos questão de destacar, né, o seu trabalho, a sua competência, o seu profissionalismo e a sua eficiência. E também as oportunidades que tiveram. Vários secretários tiveram, vários servidores estatutários tiveram cargos de confiança, e nós extinguimos 68 cargos de confiança, que não foi dito aqui no nosso governo. Na agricultura se faz vários convênios com o governo estadual, federal, que servem para atender a demanda dos produtores. Mas o grande problema disso aqui, desses poucos recursos, é a má distribuição, a injustiça da distribuição do bolo tributário do país. Para ter uma ideia, em cada R$100 que Camaquã recolhe de impostos, voltam apenas R$14 para Camaquã. E R$26 vai para o Estado, e 60 R$60 desses 100 ficam em Brasília. Então essa é a grande questão que nós temos, né, os municípios, todos os municipalistas temos que lutar para que haja justiça no bolo tributário, para que possa chegar mais recursos nos municípios. Bem, agora com 2 minutos para o comentário, o candidato José Carlos Copes. É interessante, ouvintes, que aquilo que não deu para fazer em 12 anos, agora na véspera de mais uma eleição, seja tão fácil. Eu fui secretário de Agricultura há quase 20 anos atrás, no governo do ex-prefeito Hermes da Rocha. E nós tínhamos o dobro do percentual do orçamento na Secretaria da Agricultura do que temos hoje. É verdade que é preciso se investir mais em cultura, em agricultura e no desenvolvimento econômico. Mas, se a gente olhar os valores das secretarias, é o quanto dá para pagar o custo dos servidores e dos secretários que ali estão. Mas na cultura, por exemplo, senhores ouvintes, senhores candidatos,
Bastava que nós nos interessássemos e fizéssemos um projeto junto ao Ministério da Cultura. Eu tive lá em Brasília, sentei com a ministra Ana de Holanda. Os recursos estão disponibilizados para nós fazer um convênio, por exemplo, da Praça dos Esportes e da Cultura, aqui em Camaquã. E nós injetaríamos, se nós escolhermos o menor projeto, 2 milhões de reais. Se nós escolhermos um projeto maiorzinho, 3,5 milhões de reais, numa estrutura moderna, eficiente, para desenvolver a nossa cultura, para desenvolver os nossos esportes, e o orçamento da cultura bombaria, aumentaria 10, 20 vezes o valor que é hoje. Agora é preciso que se corra atrás de projetos e tenha vontade política. E agora 1 minuto para a réplica de João Carlos Machado. Bom, todos nós sabemos que o nosso governo priorizou saúde, educação e assistência social, pelas precariedades que existiam na nossa saúde, que era um caos, nas escolas, que também precisavam de reforma, ampliações, novas escolas. E se investiu muito na assistência social para atender com dignidade as pessoas que precisavam de ser assistidas. E também o nosso vereador sabe que este governo gastou longo tempo quitando as dívidas do governo que ele participou nos 12 anos. Ficou quase meio orçamento, né? São mais de 11 milhões vencido que nós tivemos que pagar. Então isso trouxe várias dificuldades e que nós tivemos que enfrentar. Bem, após a réplica de João Carlos Machado, 1 minuto para a tréplica de José Carlos Gomes. Essa cantilena de pagação de dívida não cola mais. Inclusive porque não é verdade. Eu estou na Câmara e sei. O governo do prefeito Molon passou na Câmara e negociou 4.800.000 reais da dívida com a CE do seu período, candidato João Carlos, que o senhor não pagou nem dos prédios da prefeitura. 4.800.000 reais. Está ali o projeto de lei aprovado, o jornal A Visão fez uma cobertura na época e a população não pode esquecer disso. Mas vamos para o assunto da pergunta, que é agricultura e desenvolvimento econômico. Eu vou buscar conveniar com o governo do estado do Rio Grande do Sul, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para instalar um novo distrito industrial em Camaquã, e o orçamento da secretaria vai ser potencializado e nós vamos atrair o desenvolvimento para... Bem, houve aqui um pedido de direito de resposta concedido pela nossa comissão. Então, apenas na condição da CE, 1 minuto para o candidato João Carlos Machado. O governo deixou, passado, deixou uma dívida muito grande. Nos últimos dias de governo, fez um convênio com a CE e deixou um contrato que nós não concordamos e mandamos fazer uma perícia e discutimos e ganhamos, né? E aí, depois de trazer para os valores reais que nós acreditamos que fosse justo, negociamos e pagamos essa dívida. Então, meu caro vereador, o senhor sabe, o senhor está na Câmara, sabe o que foi pago, sabe a dívida, tem tudo lá na Câmara, tem os documentos são públicos, podemos buscar, né, aonde quiser, e não tem como negar. Então, realmente, o senhor sabe que era 11 milhões quando nós assumimos. Isso está no orçamento, está em qualquer lugar, o senhor pode conferir.